Boa tarde, amigos. Estamos iniciando pela TV Educadora mais uma edição do programa Cenário Político, como acontece todos os sábados neste horário. E hoje é com grata satisfação que nós estamos recebendo uma visita muito ilustre do deputado Vinícius Raposo de Carvalho, ele que é deputado já pelo seu terceiro mandato como deputado federal, e é um prazer recebê-lo aqui, viu, deputado? Olá, Paulo. É um prazer enorme participar do programa Cenário Político e estar com todos os seus telespectadores e as pessoas que acompanham, né, essa programação que já se virou uma referência no veículo de comunicação. Deputado, é muito bom. Se eu for ler o teu currículo todinho, nós vamos demorar muito tempo e eu vou deixar de perguntar coisas importantes, mas eu tenho que citar. O senhor é advogado mestrando em políticas públicas, graduado em direito previdenciário, especialista em dinheiro do consumidor, que tem inclusive vários livros publicados sobre o assunto. E, além de tudo, vários cursos do exterior, exerceu vários cargos públicos e é radialista. Sim. A gente que não bebe, o rádio é uma cachaça, o microfone, né, deputado? Não tem como você deixar... Cachaça. Olha, é terrível, terrível não força de expressão, porque você ama, faz, e quando a programação é ao vivo, então, é sensacional, é o diferencial, né? Tudo que nós podemos fazer no tocante à apresentação de uma programação de rádio ou de televisão, só as pessoas que, como nós, têm esse privilégio, sabem dimensionar isso. Deputado, eu lendo o seu currículo, quando eu peguei o seu currículo, eu vi, o senhor é altamente credenciado para exercer o cargo de deputado, até de senador da República, pela sua formação, pela sua experiência de vida, inclusive na gestão pública, inclusive pela política em si. Como é que você analisa, com toda a sua experiência já no terceiro mandato, o atual regime hoje político do Brasil? Olha, o sistema democrático que nós vivemos, consolidado pós a Constituição de 88, dentro da minha percepção, nós estamos dentro de um período de tempo, de um interregno, de consolidação de uma geração que se dá em torno de 40 anos, em que todas as instituições estão amadurecendo, e nesse amadurecimento, como na juventude, no ponto de vista humano de ser, o jovem ele vai fazendo coisas que, quando ele chega na idade madura, adulta, ele observa a sua trajetória e fala assim, poxa, eu não poderia ter feito daquela forma, porque a maturidade traz essa consciência. Então, trazendo isso para dentro da nossa questão política e democrática, eu vejo que nós estamos caminhando para isso. A Constituição de 88, ela consolidou uma mudança de geração, de épocas, de fases. E nessa mudança de geração, de época, de fases, foi dado às instituições públicas, às instituições de governo, às instituições de Estado, dentro do meu ponto de vista, foi dado liberdades necessárias para uma consolidação. Hoje, o processo democrático precisa de um ajuste para poder retirar os excessos que foram cometidos nesse período ante a imaturidade democrática, que nós estamos consolidando, e também melhorando aquilo que pode ser melhorado de acordo com essa percepção desta maturidade. Penso que estamos no caminho. Deputado, eu acho que assim, nós perdemos muito tempo, a classe política brasileira, seja executivo, legislativo, o próprio judiciário também, discutindo esse modelo político para o nosso país. Nós já temos uma democracia, embora engatinhando ainda, mas já está praticamente no caminho correto. Sim. Então fica muito disputando esquerda, direita, centro, centrão, não sei o que tem. E eu tenho dito muito aqui dentro do programa que nós não precisamos ficar discutindo modelo político no Brasil, nós precisamos discutir políticos modelo, que é o que nós estamos buscando a cada eleição que passa. O que o senhor acha? Cada momento que temos um processo eleitoral em que um partido ele se elege, um grupo político se elege, ele tenta fazer adequação à política de governo diferente da política de Estado. Política de Estado é uma coisa, política de governo é outra. Então, quando toca a cada 4 ou 8 anos um governo, e este continuar pensando em fazer modificações no sistema democrático, no sistema político,
para poder se consolidar num ponto de vista político e hegemônico, nós vemos essas discrepâncias, em que ocorre, na verdade, é que se a política pública, aquele governo que se elegeu, ele pensar em fazer política de Estado, então certamente nós estaremos muito mais adiante, né, muito mais avançados em todas as esferas. Principalmente no que diz respeito à parte de saneamento básico do nosso país, que é uma vergonha. Nós temos um saneamento que somente nas capitais que existem, grande parte de saneamento, assim mesmo, não é nem 100% da população que tem o serviço público de saneamento disponível. E isso seria possível com a política de Estado. Mas como nós vemos políticas de governo, cada governo que entra, eles tentam criar uma bolsa isso, uma bolsa aquilo, para poder fazer com que as pessoas que são dependentes desta atuação de uma política de Estado permaneçam dependentes dos governos que trabalham com políticas de governo, Perfeito. Que mudam a cada 4 anos. Eu nasci no Morro do Rio de Janeiro e me criei numa favela do Rio de Janeiro. Né? Então, Foi deputado lá, né? Eu fui deputado, eu tive o privilégio de ser deputado pelo Rio de Janeiro. Eu tive o privilégio de ir lá na comunidade que eu me criei, né, na favela que eu me criei, como deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro. Perfeito. Foi eleito em 2006 para mandato de 2007 até 2011. Terminou meu mandato, não concorri à reeleição no estado do Rio de Janeiro, pensando num projeto maior, político, para que nós pudéssemos servir melhor ao nosso país, juntamente com o Partido Republicano Brasileiro, que é o Republicanos hoje, antes era o PRB. Então nós entendemos que era importante esse passo, ou seja, dar um passo atrás na continuação de um mandato, pensando em algo muito maior. Vim para São Paulo no final de 2011, início de 2012, trabalhamos aqui no estado de São Paulo de 2012 até 2014, fui presidente da executiva estadual do Republicanos, à época PRB, fui coordenador de ação social na Secretaria de Desenvolvimento Social, por isso eu conheço aqui a região um pouco franca, nessa parte que eu fui coordenador de ação social, o coordenador das DRADs, das Diretorias Regionais de Assistência Social, como tem em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, como tem em Campinas, enfim. E, a partir daí, já em 2014, o partido entendeu que eu poderia lançar o meu nome para deputado federal. Perfeito. Então, concorri, e morando em São Paulo em menos de 2 anos, basicamente, eu tive votos em 216 cidades. Beleza. Quase 80 mil votos. Já em 2018, eu tive votos em 392 cidades e eu fui um dos poucos deputados federais, ou pouquíssimos deputados federais, do estado de São Paulo que se reelegeram com votação crescente. A maioria que se reelegeu caiu de votação. A minha votação, graças a Deus, é o trabalho sério que fazemos, cresceu quase 21%, 22%. Deputado, eu costumo dizer aqui no programa que é o seguinte: o maior referendo de um político é a sua reeleição. Sim. Pronto. É a maior aprovação de um político. Certo? É verdade. Você está no 3º mandato. Eu queria te perguntar o seguinte: como pastor, inclusive licenciado da Igreja Universal, você já está no seu 3º mandato, não é verdade? Você já está um tanto quanto cansado, já querendo retornar às suas atividades, porque eu acho o seguinte, pela sua experiência, sua capacidade, você teria que ser... Porque eu acho que você nunca vai aposentar. Já visto, se for tomar como base o Bispo Macedo, você não vai partir para a aposentadoria tão cedo, viu, deputado? Olha, esse trabalho que nós fazemos, que nós desenvolvemos na política, tem um diferencial. Para mim, no meu caso, a política é uma missão. Trata-se de uma vocação que nós temos para poder servir ao povo. Eu sou membro da Igreja Universal do Reino de Deus há 36 anos. E há 29 anos que eu estou como pastor, embora licenciado do Ministério Eclesiástico já há alguns anos. E dentro desse nosso aspecto da política, que eu chamo de um Ministério da Política, nós vemos a importância de termos pessoas cujo a sua formação acadêmica seja importante, mas tem aquela formação espiritual.
né, tem o seu coração temente às coisas de Deus, que passe a olhar o seu semelhante, o seu próximo, com muito respeito e consideração. Porque esse é um ensinamento que a Escritura Sagrada, todos que têm uma Bíblia Sagrada em casa, podem ver isso, inclusive dentro do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, que fala que um novo mandamento é dado pelo Senhor Jesus, que diz que nós devemos amar um ao outro, né? Então, este amor de um ao outro é o respeito, é a consideração. E nós fazemos esse trabalho na política já por 3 mandatos consecutivos, e cada vez que fazemos, você acredita, Paulo, que nós nos sentimos motivados pelos resultados a continuar fazendo isso que nós fazemos pelo povo, porque é assim que nós fazemos dentro da igreja. Um pastor da Igreja Universal, sem querermos entrar em qualquer outro tipo de assunto ou temática, é um pastor que se dedica 24 horas ao ministério eclesiástico. E eu, no caso, trago para a política esse mesmo conceito de atenção a esse ministério da política, dioturnamente, 24 horas. Cada semana, eu, com o meu mandato de deputado federal, eu estou numa região diferente. Nesta semana, eu estou aqui na região de Franca, Batatais. Na semana que vem, eu já vou para uma outra região, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Araçatuba, Bauru, Sorocaba, Cananéia. Cada semana eu estou num lugar diferente. É cansativo? Sim, mas é prazeroso. Eles falam, inclusive, é muito comum o público falar, o político, o deputado aparece só em época de eleição e coisa e tal, mas não é o teu caso, porque você já percorre pela sua missão, inclusive, todas essas regiões. Por isso que eu disse na minha fala inicial, que em 2014, na primeira disputa eleitoral que eu tive em São Paulo, morando apenas 2 anos, eu tive voto em 216 cidades. Exato. Né? E já em 2018 foram 392 cidades. Por que isso? Porque eu sou um parlamentar que estou presente. Eu me faço presente por meio da minha assessoria, que é espalhado nesses polos, como eu falei, que atende toda uma região, e estou presente sempre que eu possível conciliar a minha agenda. Então, as pessoas que muitas vezes, elas dizem, mas eu nunca ouvi falar desse deputado. Num certo ponto, Paulo, você acredita que eu penso que isso é positivo? Por quê? Porque nós vemos uma imprensa que hoje só dá notoriedade para as coisas que não prestam. Só dá notoriedade para os maus feitos dos homens públicos. Por quê? Fazer o que é certo não é mais do que minha obrigação. Mas espera lá, se está divulgando que alguém que exerce o mandato, ele está usando mal o recurso público ou está se locupletando de alguma questão de erário público, perfeito, tem que anunciar sim, tem que denunciar sim, mas tem que trazer para a população, para a sociedade, a certeza de que não é a maioria dos parlamentares que agem desse jeito e mostrar os feitos daqueles que trabalham com seriedade. Aí a pessoa vai entender que existe em todos os lugares os que trabalham com dignidade e os que não trabalham com dignidade. Aliás, não falar, nunca ouvir falar, é ótimo, né? Porque é sinal que não está fazendo nada de errado. Essa que é a grande... mas eu falei. Nós tivemos grandes governantes aí que você nunca ouviu falar nada deles. E isso verdade. É bom. Isso é um bom referencial. E você falou em relação ao seu trabalho da igreja, eu quero ressaltar aqui o seguinte, eu acho que a melhor indicação dos últimos tempos do presidente Bolsonaro foi a designação do bispo Crivella, que foi prefeito do Rio de Janeiro, saiu recentemente da prefeitura do Rio de Janeiro, que sofreu aí mazelas, inclusive também, a exemplo do próprio bispo Macedo naquela época, para embaixador da África do Sul. Para quem não sabe, né, Sim, deputado? Bispo Crivella fala acho que 8 ou 9 dialetos africanos. Sim. E ficou na sua missão lá, no seu trabalho missionário na África, por quantos e quantos anos. Quando ele voltou para o Brasil, poucas pessoas sabem disso, ele montou a fazenda Canaã em pleno agreste pernambucano, onde as pessoas morrem pela seca e pela fome. Sim. E transformou numa comunidade extraordinária, com escolas, trouxe o sistema de irrigação por gotejamento de Israel, as plantações da fazenda Canaã,
tudo com o dinheiro da Line Records, dos discos que ele gravava e CDs e vendia para o próprio pessoal Você da acredita, comunidade. Paulo, que eu fui diretor da Line Records exatamente no período em que o Marcelo Crivella, ele tinha feito um lançamento pela Sony Music e ele ganhou direitos autorais, que era um direito dele, de todos os compositores. E aplicou lá. Né? E todo o recurso, isso é de domínio público, foram 800 mil reais à época. Exato. Que eu estou falando, tudo que ele recebeu, ele aplicou tudo na Fazenda Canaã, lá em Irecê, num lugar esquecido, inclusive, pelos governantes da época. Exatamente. Né? Então, o trabalho que foi feito, como você bem disse, foi de grande importância e relevância para aquela população desassistida e serviu como exemplo, que é possível fazer. Com certeza. Basta ter vontade de fazer as coisas e cada um se doar um pouquinho mais. Também penso que essa indicação do presidente Jair Bolsonaro de indicar o Marcelo Crivella para embaixador vai ter que ser sabatinado pelo Senado, porque é normal isso acontecer. Ele será um representante do governo brasileiro, do Estado brasileiro na África do Sul, que já tem lá um reconhecimento público por toda a sua prestação de serviço, quando foi um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, né, em atividade naquela época, que hoje ele está também licenciado, para poder ministrar o desenvolvimento do evangelho naquela... tudo. Exatamente. Não vai chegar num lugar estranho, pelo contrário, ele tem alto domínio ali. O que nós precisamos ter numa sociedade, a meu ver, Paulo, é uma sociedade que pare com esses estigmas que ela cria, Exato. que antes de olhar o currículo da pessoa, o currículo acadêmico, profissional, ele olha para alguns a religiosidade. É o preconceito de cor, de raça, de religião, Sim. de tudo que ainda existe, né, deputado? Não tem, ele é enrustido, né? Infelizmente. Ele é enrustido, essa que é a verdade. Eu queria te perguntar só o seguinte, deputado. Nós estamos sofrendo a maior crise mundial. E atacou o Brasil de chofre também, essa pandemia. Sim. Tá certo? Eu gostaria de saber do senhor, como deputado federal, o que você tem tido feito em ajudar essa crise pandêmica que está assolando o nosso país. E eu te perguntava antes do nosso intervalo a respeito da sua atuação frente no combate à pandemia também, né, deputado? É verdade, Paulo. Nós temos observado que esse momento é tão crítico, porque vive-se numa dicotomia, um binômio, saúde ou economia. E as pessoas, muitas vezes, elas estão perdendo empregos, estão perdendo salário, estão perdendo empresas, mas, por outro lado, tem pessoas perdendo a vida. Tem famílias que estão sendo automaticamente dizimadas com essa situação toda, e nós vemos que o poder público, por sua vez, tanto o executivo federal, estadual e municipais, no nosso caso do Estado de São Paulo, tem vivido de fato esse problema. Hoje o grande apoio que nós temos dado no Estado de São Paulo é na parte de recursos federais, principalmente na questão de emendas parlamentares. Desde o meu primeiro mandato aqui em São Paulo, eu já trouxe para o Estado mais de 230 milhões de reais em emendas parlamentares. Mais da metade, quase 150 milhões, foi para a área da saúde. E tem sido essa, desde 2020 até hoje, a nossa prioridade. É potencializar o envio de recursos federais para a área da saúde das cidades. Hoje, eu estive aqui na Santa Casa, em Batatais, estive com o prefeito Juninho, com a Mila, que é a provedora da Santa Casa, e eu tenho ajudado várias santas casas pelo Estado de São Paulo. Por quê? Eu digo o seguinte, essa é uma realidade. Inclusive, um grande amigo que eu tenho, que essa nossa caminhada, a trajetória da vida me fez conhecer, que é lá em Novo Horizonte, o Roberto Biasi, a Jo Biasi, a sua esposa, né, são amigos e pessoas do bem que ajudam muito a população, a sociedade, as santas casas. O Roberto ele fala o seguinte: Vinícius, não importa o quão rico seja a pessoa, se ela está numa cidade de que tem Santa Casa ou em torno que é atendido por uma Santa Casa e sofre qualquer tipo de necessidade de emergência de saúde, primeiro lugar que ela vai
é para uma Santa Casa. Depois que se estabiliza a sua condição de saúde, seja rico e seja pobre, ela vai para onde a sua condição financeira lhe permitir. Então, por isso que eu falei isso também hoje para o prefeito Juninho, para o doutor Ricardinho, né, que é médico, é o vice-prefeito da cidade aqui em Batatais, a Mila Provedora. Eu falei essas falas do Roberto. Não importa o quão abastado seja economicamente uma pessoa, mas se ela necessita de um atendimento de emergência, ela vai bater sim nas portas da Santa Casa. E esse tem sido o nosso compromisso. Visto a gestão de seriedade da cidade, da Santa Casa, para nós podermos associar o nosso mandato, a seriedade do nosso mandato e a possibilidade, por fazermos parte da base de governabilidade do nosso país, né, conseguimos recursos para ajudar essas Santas Casas. Esse tem sido o nosso papel em todas as cidades que nós temos trabalhado e tem sido exitosa, Paulo. Eu fico muito feliz com isso. Deputado, você foi relator de um projeto muito importante que propõe o aumento da pena, inclusive, para os crimes cibernéticos. Qual foi o seu posicionamento como relator desse projeto? Muito importante a sua pergunta, inclusive já se tornou lei, né, essa alteração. Foi o projeto 4554 de 2019, do senador Isalci, que ele traz esse aumento de pena. Por quê? Em 2019 para 2020, o Brasil ele já estava no rol dos campeões mundiais, né, o campeão mundial de crimes cibernéticos. Os crimes que são cometidos por meio do smartphone, por meio de computador, é aquele em que as pessoas não são mais, Paulo, vítimas por uma arma de fogo. Né? Esses assaltos, esses roubos, não tem mais aquela violência física, mas tem a violência cibernética. A pessoa que tem lá a sua conta no banco, o seu dinheirinho suado no banco, que ela conquistou, e um hacker chega, pega a sua senha, e quando ela vai pegar a sua conta, está tudo zerado. As pessoas que durante esse período de pandemia, os aposentados, as pessoas que receberam os auxílios emergenciais, que foram muito vítimas dessas atuações, quando pensavam que iam receber o dinheiro, via a realidade que já não tinha mais nada para receber. Pense a violência psicológica desta pessoa tendo essa situação. Mas por que isso? Porque um crime deste, antes dessa nossa relatoria, a pena era de 6 meses a 1 ano. O camarada que chega, que cria esse tipo de mecanismo, esse estelionatário, esse criminoso cibernético, ele sabe que a pena máxima que ele pode pegar. Como eu atuo na área de segurança pública também, eu faço parte da Comissão de Segurança Pública, e nós aprendemos isso com os profissionais da segurança pública. O criminoso, antes de cometer um crime, ele não sabe quanto ele vai pegar de pena se ele for pego. Ele sabe quanto é o máximo de pena que ele pode pegar, se ele for pego. Então ele faz essa mensuração e age. Nesse caso de crime cibernético, primeiro, não tem resistência da vítima. Segundo, esses camaradas podem estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Eles podem ter lá, em outro país, esse banco de dados nas nuvens instalado. Então eles nunca vão ser pegos ou com facilidade. Nós tivemos casos em Minas Gerais há pouco tempo, que um criminoso cibernético estava com 7 milhões de reais, né, sem ter uma declaração da espécie, não tinha como justificar aquele recurso todo que ele tinha em seu poder, e dado o trabalho de investigação da Polícia Federal, da Polícia Civil, conseguiram chegar até ele. Ele entra assim no boletim de ocorrência, sabe que vai pegar dentro daquele crime específico cibernético, pegava de 6 meses a 1 ano. Prestação de serviço, vai pagar cestas básicas e vai continuar cometendo esse mesmo tipo de crime. É verdade. Com esse relatório que nós fizemos, nós mudamos esta apenação. Passou de 6 meses para 1 ano, para 4 anos mínimo a 8 anos de prisão. Quem cometer já sabe que pode pegar até 8. E tem as suas agravantes. Dentro das agravantes, se o crime trouxer qualquer prejuízo econômico para a sua vítima, então tem uma gradação de 1/3
a 1/6 da pena, ou seja, aumenta mais. Se pegar 8, já vai aumentar mais alguns anos, mais 2 anos aproximadamente, pode chegar a 10. Se o crime for cometido contra idoso, pode ser de 1/3 até a metade. Ou seja, ele poder pegar mais de 2 anos, ou de repente de 4, pegar mais 2 ou 4 anos de prisão, que pode alcançar a 12 anos de prisão. Se o crime for cometido e tiver a sua fonte guardada nas nuvens ou em outro país para poder dificultar a investigação, ele é apenado com mais um agravante da metade da pena. Então, tudo isso pode fazer com que esse criminoso, que antes era de 6 meses a 1 ano, ele pode pegar até 12 anos de prisão. Agora, esses que entrarem dentro desta linha de criminalidade, eles vão saber que eles podem pegar hoje, dependendo do tipo de vítima, até 12 anos de prisão por esta prática. Eu falava, pela sua fala, que a sua bandeira, realmente, uma das suas bandeiras deve ser a segurança pública. Pelo próprio depoimento que você acabou de dizer. Como que você avalia a nossa segurança do Estado de São Paulo e Rio de Janeiro, deputado? Olha, como eu fui deputado federal também pelo Estado do Rio de Janeiro, de 2007 até 2011, e nós temos ainda relacionamento com o pessoal da área de segurança pública, Polícia Civil e Polícia Militar do Rio, nós vemos que a diferença que existe entre os estados na área de segurança pública é apenas o Estado. É apenas o Estado, Rio de Janeiro e São Paulo. Sem querermos levar para um viés político de governo, mas a questão, como nós falamos, diferencial de política de governo e política de Estado. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, pelo que consta, é a terceira que mais paga mal aos seus policiais. Né? Para ver. Um estado riquíssimo como o estado de São Paulo, não sei se pela quantidade de policiais que nós temos, que são mais de 130 mil policiais que estão hoje na ativa, fora os que estão na reserva da polícia. Policial civil, nós temos aproximadamente 111 mil policiais, né, aproximadamente no estado de São Paulo, pela a informação que nós temos, que é pouco menos do que da Polícia Militar. E há essa discrepância na questão de valorização do profissional. A segurança pública é um sacerdócio, Paulo. A segurança pública, o policial que se coloca à disposição para ser policial civil, policial militar, ele deveria, a meu ver, ter o reconhecimento do Estado para valorizar cada vez mais a sua gestão. Eu fui relator de um projeto, criando aqui um parênteses, um projeto, um 645, que trata sobre a proteção social dos militares das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Dado o momento que nós tivemos 3 meses de comissão especial, que eu fui relator, nós conseguimos incluir também dentro do projeto a Polícia Militar e Bombeiro Militar do Brasil todo. Por que essa proteção social? Hoje os militares das Forças Armadas, eles não têm fundo de garantia, eles não têm nenhum outro tipo de benefícios trabalhistas como nós temos, que horas o trabalhador que tem carteira assinada, ele sabe que vai trabalhar 44 horas semanais, 40 horas semanais. Os militares das Forças Armadas não. Eles têm a sua movimentação a serviço das Forças Armadas. Bombeiro e policial militar também. Então nós conseguimos, dentro desse projeto, que nós fomos relatores e foi aprovado, se tornou lei a partir do 1º de janeiro de 2020, trouxemos para a polícia e bombeiro militar a garantia de que ele teria a paridade e integralidade dos seus vencimentos. O que é isso? O que eles ganham na ativa, quando eles forem para a reserva, eles passariam a receber na reserva o mesmo valor que eles tinham na ativa. Isso é um motivador para esses policiais, né, e para os bombeiros, porque, volto a dizer, eles não têm essa garantia trabalhista que a CLT dá aos seus trabalhadores. Entendi. Pelo contrário,
E isso fez com que esse projeto colocasse em um decreto federal essa observância, de forma que nenhum governador de estado ele possa mais fazer as alterações no que diz respeito à sua proteção social. Então, aqui no nosso estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, como eu fui deputado pelo Rio de Janeiro, sou carioca, embora more aqui há 9 anos, os policiais não precisam ter mais o receio de que na entrada de um outro governador, e o governador queira tirar essa proteção social por meio de um decreto estadual, ele não poderá mais fazê-lo porque foi recepcionado dentro de um decreto federal. Isso nós vemos. O grande problema da segurança pública é a falta de estrutura. O grande problema da segurança pública é não dar a esses profissionais o reconhecimento das suas ações por meio de valorização. A Polícia Civil, por sua vez, também é uma instituição que mais paga mal aos seus policiais. Estão ali quase que dioturnamente, são delegacias sucateadas, são batalhões sucateados. E isso faz com que o governo do Estado do Rio de Janeiro, do Estado de São Paulo, ele tem que dar sim uma atenção maior à segurança pública. Não se resolve, Paulo, a questão da segurança pública apenas com vontade. Tem que ter ações efetivas. Não se combate criminalidade apenas investindo na questão tecnológica. Tem que valorizar, motivar, incentivar os profissionais de segurança e aqueles que querem entrar na segurança pública, como policial, saber que o Estado, e no sentido lato da coisa, o Estado dá a ele total garantia e condições para ser nossos guardiões, né, da segurança pública. Volto a dizer, é uma missão de sacerdote desses valorosos guerreiros. É isso aí. Deputado, você tem um projeto muito importante que está dando muito o que falar, né? Já foi muito comentado a esse respeito. Você está sugerindo, inclusive, o IPCA, Índice Nacional de Preço do Consumidor Amplo, ao invés do IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado. Eu gostaria que você explicasse as vantagens dessa propositura sua. Isso é muito importante. Por exemplo, você que está me assistindo nesse instante, você que paga aluguel, repare que o seu contrato ele já vem automaticamente colocado como índice, em sua maioria, o IGPM, Índice Geral de Preço, de Mercado. O que é o Índice Geral de Preço de Mercado? Ele tem a sua mensuração, a sua avaliação, de acordo principalmente com as commodities, a variação cambial do dólar, os commodities que eu digo é o preço do ouro, preço do petróleo, os grãos que nós exportamos, tudo isso tem uma variação com base no dólar. À medida que o dólar aumenta, então esse índice também sofre um impacto maior, porque 60% do IGPM ele é medido por esses fatores que eu disse. Então, outro fator, ele é medido pelo o IPC, que também entra a questão de IPC, que ele mede o consumo somente na cidade de São Paulo. Então, o índice de preço do consumidor, ele mede o consumidor amplo, IPCA, ele mede o consumo na prateleira dos supermercados do Brasil inteiro, menos no grande centro São Paulo, na capital São Paulo. Mas o IGPM já pega esse fator. O poder aquisitivo de quem mora majoritariamente na cidade de São Paulo é diferente do quem mora nos outros lugares do país e principalmente nos lugares mais distantes do país. Então, esses fatores fazem com que o IGPM, agora nesse período que nós tivemos de 2020 até hoje, enquanto o IPCA batia em torno de 0,7% ao mês, o IGPM naquele mesmo mês estava batendo 4 ponto alguma coisa. Enquanto ia a 0,8% de IPCA, estava basicamente a 5 pontos o IGPM. Resultado, fevereiro, a medição dos 12 últimos meses, bateu 23% o IGPM, enquanto a inflação no IPCA estava 4,5%. O reajuste do aluguel desta pessoa, que foi de janeiro, fevereiro, março, abril, maio ou junho, o maior índice foi em junho, 37% o IGPM bateu de aumento.
contra 7% do IPCA. As pessoas que estão me assistindo, seja da parte comercial ou da parte residencial, que tiveram os seus reajustes, tiveram um dissabor de tentar, Paulo, conversar com o proprietário, com o inquilino, e pedir para reduzir o reajuste para um valor mais adequado, que meça a reposição de infração. O IPCA é para reposição de infração. O IGPM não, é para valorização, para poder aqueles que fazem investimento em mercado imobiliário, investimento na parte de ouro, investimento na parte de commodities. Tudo isso é em cima deste agregado que fez aumentar muito. O projeto, ele diz bem claramente, a partir de sancionados de tornar lei, o que está sendo muito difícil, diga-se de passagem, porque o lobby é muito grande do setor imobiliário, o setor bancário, o setor dos shopping centers. Então a pessoa que está me assistindo tem que ficar atenta. Não basta somente o deputado lá em Brasília querer brigar, porque existe uma Câmara, existe uma presidência e existem outros parlamentares. No estado de São Paulo tem parlamentares que são da base de parlamentar, como eu, que está, em outras palavras, me criticando no ponto de vista direto desse projeto, dizendo que isso vai trazer desemprego. E eu falei para esse parlamentar, amigo, basta você levantar os seus olhos e ver que o desemprego já aconteceu. Né? As pessoas já perderam o seu emprego. As pessoas já fecharam as suas lojas. As pessoas que tinham os seus contratos de aluguéis e não puderam renovar, simplesmente os donos de shopping center mandaram sair. E mandou sair, vai entrar outro, vai se submeter àquele valor escrachante, e essa pessoa ainda vai ficar com dívida com esse dono de shopping centers. Então essa é a realidade que nós temos. Nosso projeto está pronto para ser votado na Câmara, no plenário da Câmara. Já estivemos com o governo, se o governo, que eu digo, o Ministério da Economia, não é governo Bolsonaro. Quando fala governo, as pessoas entendem o governo Bolsonaro. Não, ele tem um representante. O Ministério da Economia está cedendo para o setor imobiliário, está cedendo para o setor de bancos, está cedendo para os donos de shopping centers. O Ministério da Economia está pensando somente nesses grandes conglomerados financeiros, que tem a sua importância? Tem. Mas não em detrimento, não em prejuízo de mais de 95% dos que têm estabelecimentos comerciais, seja comercial, seja residencial, seja templos religiosos de qualquer culto, que pagam aluguéis, estão sendo sumariamente obrigados a aceitar um aumento desta forma num período em que as pessoas estão perdendo tudo, além da dignidade, além da vida, a dignidade, perdendo o seu poder de compra. Esse projeto traz essa justiça, quer fazer justiça. Deputado, nós temos vários projetos pendentes aí no Congresso Nacional, com o retorno agora do recesso parlamentar, né, que ocorre aí já na próxima semana. Reforma tributária, pacto federativo aliado à reforma tributária, tudo mais, votação do voto impresso, será que fundo partidário e assim por diante. Deputado Vinícius, o recesso parlamentar agora termina na próxima semana e as votações pendentes que estão tramitando na Câmara dos Deputados, né, como a própria reforma tributária, o voto impresso, enfim, houve até uma declaração do presidente da Câmara ontem, que eu estava vendo, né? Sim. E em relação a esse problema do voto, e assim por diante. São várias situações. O próprio fundo partidário, eu gostaria que você discorresse a respeito, eu não queria deixar você embora sem falar sobre esses assuntos importantes. Perfeitamente. Vamos começar pelo fundo partidário. A sociedade optou, por meio dos seus representantes, que não haveria mais a questão de financiamento privado de campanha. A campanha política, ela tem gasto. Nós que disputamos eleição, nós sabemos que a cada ano que passa, se valoriza o valor, quer dizer, aumenta o valor e o custo de uma campanha política. E por isso que a sociedade, por meio do Tesouro Nacional, ela custeia todo o sistema democrático que é representado por meio das eleições, sejam elas
de prefeito e vereadores, quanto a de presidente, governador, senador, deputado federal e estadual, a cada 2 anos especificamente. Então tem que se fazer ajuste no tocante ao montante. Eu não tenho dúvida que é necessário fazer ajuste, mas não tem como deixarmos, dentro da minha ótica, o custo que se tinha numa eleição de 2018 para uma eleição 4 anos depois. Então, o trabalho ele é feito desta forma e tem que ser com a seriedade, com responsabilidade, mas sem ter receio. Porque aquele que trabalha com seriedade, com responsabilidade, não tem que ter receio de falar para a sociedade que o custo da campanha eleitoral, de um trabalho democrático, ele é alto em todos os sentidos. Então, por isso que tem essas questões deste aumento do fundo, né? De 2 para 6, temos que achar um ponto de equilíbrio, mas não poderia permanecer, dentro do meu ponto de vista, da forma que estava em relação a 2020 e 2018. Esse é um ponto. O outro ponto que foi colocado aqui é a questão do voto impresso. Nós vemos que nós já votamos o voto impresso em 2015. Eu votei de acordo com o partido. O nosso posicionamento por fidelidade partidária é de acordo com o partido. Então, foi feito em 2015, foi aprovado pela Câmara dos Deputados, foi mandado para a presidência, foi vetado pelo presidente, foi derrubado pela Câmara, se tornou lei por um ato da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, melhor dizendo, Câmara e Senado, e o Supremo Tribunal Federal, à época de 2015 para cá, ele entendeu como inconstitucional. Está voltando novamente esta questão, né? É interessante, nós temos hoje ministros que estavam ministros quando foi exatamente feito o seu entendimento de inconstitucionalidade. Será que, sendo aprovado e sancionado, novamente não será pelo Supremo Tribunal Federal tido como inconstitucional? A pergunta que eu faço, vale a pena perdermos o tempo do parlamento nesse quesito, sabendo que a tendência do Supremo Tribunal Federal deve permanecer a mesma, uma vez que estamos apenas há 6 anos, 5 anos da última decisão dele sobre a mesma temática? É um ponto que a sociedade tem que entender, né? Não basta somente querer. Eu, particularmente, dentro da minha visão, eu trabalhei em 1994 em campanha política lá no estado do Rio de Janeiro, em 1994. Então nós vemos que quando você tem um voto impresso naquela época, você pode fazer ali as fiscalizações, porque nesta época de fiscalização ali, que era de papel de cédula, tinha a questão da fraude. Hoje o programa que existe, quando as pessoas têm lá os seus delegados, o presidente da mesa, ele já tira a demonstração de que aquela urna está zerada. E quando termina, ele tem a fita, a cópia que é dada para todos os representantes de partido que ali estão, pega uma cópia para poder levar para os seus partidos, ao ponto disso, de os partidos terem informação, em primeiro lugar, do que a própria divulgação pelo Tribunal Superior Eleitoral, com relação às votações existentes. As denúncias que existem são teses que precisam ser demonstradas. Toda tese, ela deve ser demonstrada. Se não for demonstrada, então, aquilo que já se tem como normal, então isso não pode deixar de acontecer ou existir por conta de uma tese que não foi devidamente comprovada, como este caso das denúncias feitas. Nós temos que observar esses 2 pontos. Se tem como provar, ótimo, tem que se fazer análise em cima das provas. Não tem como provar, é apenas uma hipótese. As hipóteses, elas podem ser descartadas ou não. Outro aspecto, as nossas reformas que nós precisamos. Reforma tributária. Eu costumo dizer na Câmara, a reforma tributária, para ser ampla, ela tem que ter uma conscientização dos estados e dos municípios para poderem aderir. ISS é município, ICMS é estado, IPI é União, estamos assim em 3 linhas gerais, mas é muito além disso. Não adianta fazermos uma reforma, a meu ver, uma reforma tributária, em que somente a União vai abrir mão de alguma coisa e estados não queiram abrir mão dos seus ICMS ou entrar num ponto de equilíbrio.
Então vai ser disforme, não vai ser equânime essa reforma tributária. Está fadada ao fracasso, porque um Estado vai se sentir prejudicado em relação ao outro e vai acionar o Supremo Tribunal Federal em relação a isso. E quem perde, como sempre, é a sociedade, que continua pagando hoje aproximadamente 37% a 40% de impostos sobre tudo que nós temos no nosso país. Nós temos que rever? Temos. Mas seria bom que o pacto federativo que tem seja de fato um pacto federativo. O fato de nós termos um país, uma unidade federativa, em que tem a autonomia dos entes federados, isso muitas vezes numa polêmica como essa de reforma tributária, requer que esses entes federados eles possam entrar dentro de um consenso de unidade, ver o que é melhor para o país. Cada um vai ter que abrir mão de uma coisa, por algo maior, que é a sociedade. Deputado, que pena, foi um prazer recebê-lo aqui, fiquei muito contente com a sua participação no nosso programa. Eu espero que você retorne mais vezes, nem que seja online, lá de Brasília, em qualquer lugar. Com certeza eu vou te ligar algumas outras vezes para que você participe, porque ficaram muitos assuntos aqui para serem conversados, mas você tem o seu tempo, nós temos outra entrevista, porque vamos entrevistar o ex-prefeito Fernando Ferreira agora na sequência, mas quero agradecê-lo aqui pela sua participação aqui presencial conosco, viu, deputado? Foi um prazer. Olha, Paulo Covas, foi com grande satisfação esse convite que eu recebi. Muito obrigado pela oportunidade. E digo para todos os amigos que estão nos assistindo agora, acompanhem o nosso trabalho. Nas redes sociais, se você me permitir, Vinícius Carvalho, meu nome político, Vinícius Carvalho, embora o nome é Vinícius Raposo de Carvalho, mas a minha rede social é Vinícius Carvalho Oficial. Instagram, Facebook, YouTube, as pessoas podem conhecer e acompanhar toda a nossa trajetória, todo o nosso trabalho, Paulo. No mais, só fica aqui a gratidão que temos desse amigo de longas datas, né? E tem sido um ícone dentro da apresentação dos programas de televisão e de rádio também do nosso Estado. Obrigado, deputado. Faço votos que você se reeleja aí, porque você tem competência realmente. Eu sou até suspeito para falar isso aí, mas eu faço votos que você permaneça por um bom tempo no Congresso, tá? Obrigado.